Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso treinamento Meu Aplicativo de Sucesso. Continuando aí o módulo sobre a seleção de ideia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre como diferenciar o seu aplicativo dos outros aplicativos, ou dos aplicativos concorrentes. Nós já vimos aí como selecionar, né, como levantar, fazer um brainstorm para levantar algumas ideias. Vimos aí que nós devemos olhar para o mercado para validar a nossa ideia e ver se existe interesse do mercado na nossa ideia. E agora nós precisamos o quê? Diferenciar o nosso aplicativo. Não adianta a gente olhar para o mercado, ver que ele tem interesse, analisar e avaliar os nossos concorrentes e fazer a mesma coisa. Não adianta a gente entregar mais do mesmo para os nossos usuários. Nós precisamos criar um diferencial. Nós vamos resolver um problema, mas nós precisamos aí resolver o problema de uma maneira diferente. E nessa aula nós vamos falar justamente isso. Nós vamos ver algumas maneiras de diferenciar o nosso aplicativo. Então a primeira pergunta que eu te faço é: o seu aplicativo oferece algo de novo? Tá? O que de novo o seu aplicativo oferece? Qual é o diferencial do seu aplicativo para os seus concorrentes? Para você saber o que o seu aplicativo tem de novo, você tem que analisar, você tem que olhar os seus concorrentes. Então veja o que os seus concorrentes estão fazendo. Os concorrentes top, os seus maiores concorrentes, que têm os maiores números de download, o que eles estão fazendo? Olhe para eles e comece a analisar. A análise de concorrente é um dos conceitos aí mais antigos de negócio, em qualquer área que seja. É a análise dos nossos concorrentes para ver o que ele tem de ponto positivo, de ponto negativo, para a gente poder melhorar também os nossos pontos positivos e atacar aqueles pontos negativos como uma nova oportunidade, um diferencial do nosso aplicativo. Uma das coisas comuns que nós temos visto bastante hoje, principalmente aí nas startups, né, seja de aplicativos ou startups de tecnologia ou qualquer outro, é o conceito de copycat. Tá? Se você não sabe o que é o conceito de copycat, nunca ouviu, é basicamente o seguinte: é trazer um conceito já validado em outro país para a sua região ou para o seu país. Então, a ideia do copycat é o seguinte: você vai olhar o que os aplicativos ou empresas que rodam em outro país, tá? O que eles estão fazendo, qual é o conceito deles, e você vai trazer esse conceito para a sua região ou para o seu país. Isso é o copycat. Você analisa uma ideia que já está validada, que já funciona bem, que o mercado já aceitou ela em outro país e traz ela para o seu país. Esse é o conceito de copycat. E aqui nós vamos trabalhar um pouco com isso. Nós vamos olhar para os nossos concorrentes, ver aí o que eles fazem e trabalhar em cima disso para melhorar. A regra aí é o seguinte: que nós temos que considerar como regra ou como chave do nosso jogo é o seguinte: encontre algo que funcione e faça melhor. Então, quando a gente pensa aí na seleção das ideias do nosso aplicativo, a gente vai procurar trabalhar em cima daquilo que que já funciona, que o mercado já aceitou, que o mercado já validou, que os usuários já querem aquele tipo de produto, aquela solução, que os usuários já aceitaram aquilo. Então a gente precisa encontrar algo que funcione, que o mercado já aceitou e fazer isso melhor. Esse é o jogo. E nessa aula nós precisamos tratar disso. Nós já procuramos, já aprendemos o que nós podemos fazer para encontrar algo que funcione, selecionar ideias e validar o mercado. Agora nós precisamos aprender como fazer isso melhor, ok? Um exemplo aí de algo que funcionava e foi feito melhor é o iPhone. Tá? O iPhone não foi o primeiro smartphone a ser construído. Porém, a Apple viu a necessidade de mais recursos e levou os smartphones a um outro nível, com recursos inovadores, design sofisticado, e hoje é um produto bem sucedido. Então o iPhone aí é um exemplo claro da regra de encontre algo que funcione e faça algo melhor. Nos nossos aplicativos, o nosso negócio de aplicativo vai seguir essa linha de pensamento. Nós vamos procurar aí ideias, aplicativos que os usuários já querem, que já foi validado para o mercado,
aplicar algum diferencial para melhorar essa ideia e lançar o nosso projeto no mercado. Esse é o nosso caminho, ok? Aqui tem uma mensagem, uma frase muito bacana do Michael Moon. Tá? Michael Moon se você não conhece, vale a pena dar uma pesquisada sobre ele. Ele é um desenvolvedor aí de aplicativos já consagrado, conhecido. Né? Ele é o dono aí da Free the Apps, né? O desenvolvedor que criou a Free the Apps, uma empresa de aplicativos. E ele diz algo muito interessante sobre esse conceito de você criar algo que já existe. Ele faz o seguinte: não desanime se você perceber que a sua ideia já foi realizada. Isso só significa que há um mercado para ela. Portanto, encare isso como um estímulo. Tá? É o que nós temos falado. Quando você pensa em uma ideia e você vai para o mercado, vai analisar, vai para as lojas de aplicativo avaliar essa ideia, ver se existe, na maioria das vezes você percebe que já existe um aplicativo que faz aquilo que você havia pensado. Mas então isso não é algo ruim, pelo contrário, é algo bom, porque você sabe que o que você estava pensando, você estava pensando corretamente, você pensou em algo que realmente as pessoas querem, que realmente as pessoas então, estão interessadas. Então você deve, essa é um sinal para você seguir com essa ideia, seguir com esse caminho. Se você pensa em uma ideia e você procura, não vê ninguém fazendo, pode não ser um sinal muito bom, tá? Porque às vezes é um sinal de que não tem muitas pessoas tentando resolver esse problema, ok? Procurando por determinada coisa que você quer criar. Então, sempre que houver um concorrente, encare isso como um estímulo, tá? Porque isso só mostra que o mercado já está pronto para receber aquilo que você quer entregar para ele como app. Então, aqui eu vou deixar algumas perguntas, tá? Que você deve responder no momento que você estiver fazendo a sua análise de mercado. Então, cada uma dessas perguntas aqui, você vai montar um checklist. Tá? Essas perguntas vão te ajudar a diferenciar o seu aplicativo. O que seria diferenciar o seu aplicativo? Você vai olhar para o mercado, olhar os outros concorrentes e você vai começar a encontrar aí brechas, tá, nesses outros concorrentes, e é nessas brechas que você vai incluir novos recursos e novas funcionalidades no seu aplicativo para que você possa se diferenciar, tá? Diferenciar dos outros aplicativos e conquistar aí boa parte do mercado, ok? Então o que você vai fazer? Você vai ir para as lojas de aplicativo, vai para Google Play, para Apple Store, e vai começar a pesquisar, olhar aqueles aplicativos que fazem aquilo que sejam semelhantes àquilo que você quer criar, ok? E você vai começar a responder as seguintes perguntas, anotando tudo isso em um checklist, tá? Primeira coisa, o que esse aplicativo faz? É isso que você vai procurar, como que esse aplicativo funciona, né? Qual é a sua principal funcionalidade ou seu objetivo. Você vai olhar, se puder, instale o aplicativo, use esse aplicativo e veja quais são as funcionalidades desse aplicativo. O que ele está fazendo? Qual que é o objetivo daquele aplicativo? O usuário que instala ele quer alcançar o quê? Qual é o objetivo do usuário que instala esse aplicativo concorrente seu? Ok? Comece a analisar se esse aplicativo ele está bem avaliado pelos usuários. Então, quantas estrelas esse aplicativo está avaliado? Se ele tiver aí abaixo de 3 estrelas, abaixo de 4 estrelas, é um sinal um pouco perigoso. Tem que ficar acender o sinal de alerta, porque o aplicativo ele tem que estar aí pelo menos de 4 estrelas para cima, para ele estar bem avaliado. Então, comece a verificar esse aplicativo ele é bem avaliado. Comece a olhar os comentários dos usuários e veja o que os usuários gostam desse app. Então, comece a ver as avaliações dos usuários, veja no geral, tá? No geral, qual é a média de avaliação em estrelas desse aplicativo, se ele tem 5 estrelas, 4, 3 estrelas. Depois vá para os comentários, tudo isso dentro da loja de aplicativos, tá? Entra dentro de um aplicativo concorrente e começa a analisar este aplicativo. E veja o que os usuários mais gostam. Veja quais têm sido os elogios, o que os usuários têm falado, qual o recurso desse aplicativo, o que esse aplicativo faz que os usuários têm gostado, têm elogiado. Por exemplo, se o aplicativo ele consegue funcionar sem offline, né, sem a internet. Esse é um dos pontos que as pessoas elogiam. Os usuários sempre gostam de poder usar o aplicativo
que não esteja conectado na internet a todo momento. Esse é um dos exemplos. Então, veja quais são os recursos, a funcionalidade, se a pessoa elogia o layout, o que esse aplicativo tem de bom que tem agradado aos usuários. Veja também o que os usuários não gostam, ou qual funcionalidade está faltando nesse app. Então comece a analisar o que os usuários têm falado que é ruim no aplicativo. Então, por exemplo, o aplicativo é lento, esse aplicativo ele trava. Então veja o que os usuários não estão gostando no aplicativo e veja se nos comentários os usuários falam se está faltando alguma coisa. Muitas vezes aparece, poderia ter tal funcionalidade ou poderia ter tal recurso. Esses comentários dos usuários, pessoal, são assim muito, muito valiosos, tá? Porque sim, é a partir desses usuários que nós implementamos novas funcionalidades e melhorias. Quando você tiver o seu aplicativo já publicado, você vai ver que é com base nos comentários dos usuários que você vai evoluir o seu aplicativo, colocando novos recursos e novas funcionalidades. Enquanto você está na fase de seleção de ideias, você vai olhar para os aplicativos concorrentes e ver o que eles têm gostado e o que eles não têm gostado e o que eles acham que deveria ter no aplicativo. Isso aí é um conteúdo assim, riquíssimo para a gente criar um aplicativo e entregar diretamente para o usuário aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer. Então, olhar os comentários do usuário faz toda a diferença no momento de análise. Então, nós vamos criar funcionalidades e recursos de acordo com o que o usuário tem pedido. Tá? Nós vamos corrigir aquilo que ele não gosta e criar aquilo que ele acha que deveria ter ou que é aquela funcionalidade que ele gosta. Ok? Então, sempre atento aos nossos usuários. Veja se o aplicativo resolve algum problema. Tá? Ele atende a alguma necessidade específica ou facilita alguma atividade corriqueira? Nós temos falado muito nisso, né? Nessa fase aí de seleção de ideias. Então, qual o problema que esse aplicativo está corrigindo? Ele está atendendo alguma necessidade específica ou ele facilita alguma atividade corriqueira? Ele automatiza algum processo que nós fazemos diariamente? Então, veja, responda essa pergunta sobre o seu concorrente. Esse aplicativo é um aplicativo de uso diário ou de uso esporádico? Tá? Os usuários aí usam esse aplicativo todos os dias, a todo momento, ou uma vez por semana, ou uma vez por mês? Por exemplo, aplicativos players de música. Provavelmente é um aplicativo de uso diário. As pessoas todo dia, enquanto estão no trânsito ou estão trabalhando, estão ouvindo música. Mas talvez um aplicativo aí de lanterna ou de scanner, talvez seja um aplicativo de uso mais esporádico. Então, analise isso. A intenção é que a gente crie sempre aplicativos de uso diário, tá? Então a gente vai procurar aí coisas, por isso que a gente enfatizou bastante. Crie aplicativos que resolvam problemas cotidianos, problemas aí que a gente faz todo dia, porque a ideia é criar um aplicativo que o usuário use todos os dias, ok? O que esse aplicativo tem diferente dos outros? Então, comece a analisar aí, olhe um aplicativo, depois olhe para outro aplicativo aí, concorrentes, e veja o que um tem diferente do outro. Como tem sido a diferença de layout entre um e outro, como é o layout de um, como é o layout de outro, qual que tem a melhor usabilidade, tá? Qual que fica mais fácil de usar. Quais recursos tem um e quais recursos tem outro. Tá? Será que um tem muito recurso que não faz sentido? Qual recurso é mais importante? Então, comece a verificar, comece a analisar mais de um aplicativo e veja. Comece a tirar ideias aí de um layout mais fácil, mais bonito para o usuário, um layout atraente, que tenha uma boa usabilidade. Veja os recursos que fazem toda a diferença no aplicativo. Okay? Verifique quais outros aplicativos semelhantes a esse que você tem analisado, que você pensa em fazer, esse público que utiliza, ele gostaria de ter. Então, por exemplo, uma pessoa que gosta de ouvir música, às vezes ela gosta de ver um DVD, um show daquela banda que ela gosta, daquele estilo de música que ela gosta. Então você pode começa a abrir vertentes aí para o seu aplicativo. Às vezes você começa a pensar em um aplicativo e começa a imaginar quais as pessoas que utilizam esse aplicativo, que tipos de outros aplicativos semelhantes a isso eles gostariam. Talvez as pessoas que ouvem música também são pessoas que tocam instrumento. Isso poderia ser uma vertente. Você poderia aí desenvolver algo relacionado para
para músicos, por exemplo. Então, assim, você pode começar a imaginar vertentes daquela ideia inicial, tá? E começar a pensar em outros pontos que vai atingir o mesmo público. Isso pode ser tanto um novo app ou até mesmo uma funcionalidade nova ali dentro do seu aplicativo. Okay? Depois comece a olhar como é feito o marketing do aplicativo. Esse aplicativo, como que ele faz o marketing? Ele faz anúncios na Google, ele faz anúncios dentro do aplicativo. Como que é divulgado? Esse aplicativo tem um site específico para ele tem página nas redes sociais. Como é feito o marketing desse aplicativo? Tá? Veja como esse aplicativo gera receita. Isso é um ponto muito importante pelo seguinte: dependendo do tipo do seu aplicativo, dependendo de como o usuário utiliza o seu aplicativo, dependendo do tipo de usuário, da faixa etária do país, a maneira que nós vamos aí rentabilizar o nosso aplicativo é diferente. Tá? Para determinado público, talvez seja melhor rentabilizar com anúncios. Por outro determinado tipo de público, melhor é vender, cobrar por download. Em outro tipo de público é melhor cobrar assinatura ou vender itens internos. Então veja todas as maneiras que esse aplicativo gera receita e qual tem sido a média aí de preço, de valor que eles têm utilizado para você ter uma ideia e uma base. Okay? Depois que você olhou, analisou tudo isso nos seus aplicativos concorrentes, eu quero que você responda o seguinte: você pode pegar essa ideia e melhorá-la? Você consegue melhorar essa ideia, colocar um recurso novo que seja um diferencial, colocar uma funcionalidade nova? Você consegue aí deixar o layout melhor, uma usabilidade melhor? Tá? Isso também faz toda a diferença. Se você conseguir aí deixar um layout mais agradável, mais simples, isso pode ser um grande diferencial. Então você consegue pegar essa ideia e fazer dela algo diferente. Você consegue aí resolver o mesmo problema de uma maneira mais eficaz e mais simples, ou de uma maneira mais rápida, o mesmo problema. Então pense como você pode melhorar a sua ideia ou a funcionalidade do aplicativo do seu concorrente. Tá? Veja quais recursos você pode adicionar para atender as necessidades que ainda não foram resolvidas pelo seu concorrente. Então você vai analisar esse aplicativo, analisar os comentários e você vai ver quais pontos aí esse aplicativo deixou como brecha, quais problemas ele não resolveu, quais funcionalidades ficaram em abertas, e é nesse ponto que você vai atacar. Esse vai ser o seu diferencial. Você vai atacar aquelas funcionalidades que o seu concorrente não implementou. Você vai resolver aquele problema que o seu concorrente não resolveu. Isso vai ser o diferencial do seu aplicativo. Ok?